Olá pessoal, nós estamos aqui para compartilhar uma palavra abençoada da parte de Deus. E uma das coisas que eu quero compartilhar no dia de hoje é referente à salvação. Nós estamos vendo aí muitas pessoas, comentando, falando referente à salvação, e uma dúvida ou às vezes algumas divergências que as pessoas têm é referente se a salvação a gente perde ou nós não perdemos a salvação. Como nós podemos perder a salvação? Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas acreditam que uma vez que receberam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da vida deles, se eles entrarem em pecado ou se desviarem do Evangelho, eles não perderão a sua salvação. Outros dizem que a pessoa precisa permanecer no Evangelho, porque senão ela perde a salvação. E aí, muitas vezes nós vemos que são, tanto de um lado quanto de outro, são pessoas que acabam trazendo um embasamento ou trazendo uma referência da Bíblia para poder se resguardar daquilo que está falando. Então, uma coisa que eu gostaria de estar compartilhando juntamente com vocês hoje, que vem do meu entendimento, do que eu acredito, como, por exemplo, uma das coisas que nós vamos avaliar aqui hoje, tanto o natural quanto o espiritual. Mas, se nós prestarmos atenção, só pela lógica, nós já vamos compreender, nós já vamos discernir. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas no mesmo versículo, estando em tantas contradições, tantas opiniões contrárias. É claro que Jesus ele fala que quem é que vai nos tirar da mão dele, mas nós precisamos olhar e compreender as Escrituras de uma forma clara. E aí vai o meu entendimento. Desde já, eu já vou dar a minha resposta. Eu acredito que a salvação se perde. Se perde como? A pessoa entrando em pecado, se desviando do caminho do Evangelho. E como que a pessoa pode ser salva? Eu acredito que é como Jesus falou, pedindo perdão. Independente se ela já é uma pessoa salva, um cristão, ou se ela é um pecador. Se ela pediu perdão, eu acredito que ela pedir perdão e se reconciliar com o Senhor Jesus, eu acredito que a salvação é restaurada naquele momento. Pode ser até na hora da morte da pessoa. Se a pessoa se reconciliar com Jesus ali, eu acredito que ela vai ser salva. Como um exemplo do ladrão da cruz. Ele teve uma vida errada, é claro que ele não desfrutou das bênçãos de Deus, não deixou um legado de bênção para os filhos, nem para a sua geração, aquele bandido da cruz ali que estava junto com Jesus, mas eu acredito que ele foi salvo. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente poder, de uma forma, há uma linha muito fina, e nós precisamos se atentar nessas coisas, como por exemplo, Paulo aqui ele registra em Romanos capítulo 10, no versículo 9, ele diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. Então, por que, por exemplo, começando do princípio, nós fazemos o apelo para ver se a pessoa quer receber Jesus? Porque ele está registrado essa passagem na Bíblia. Se você confessar com sua boca e crer, porque é uma mensagem no mundo natural e no mundo espiritual. É claro que nesses dois versículos contém várias coisas, como ele fala que você tem que crer que Jesus ressuscitou, né? É uma forma específica. É claro que ele está falando um pouco aqui direcionado para alguns judeus que estavam sendo convertidos, vai para outra linha. Mas o que eu quero mostrar com isso? É algo para nós olharmos tanto do espiritual, mas pela lógica também.
Então, como em Romanos 8, né, no capítulo 8, um pouquinho antes aqui, no versículo 19, ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele a que sujeitou. Então há uma expectativa dos filhos de Deus, ele fala? Não, ele fala da criação, da criatura, dos homens e mulheres que não nasceram de novo ainda. Então há uma expectativa de receber o Senhor Jesus no coração. Mas aqui também daria para mim falar uma outra questão, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês desde o princípio é que nós precisamos tomar muito cuidado sobre isso. Por exemplo, vamos avaliar esse texto de Mateus 24. Jesus está ali quase finalizando a jornada dele de 3 anos, já está aqui várias coisas que Jesus já realizou. Em Mateus ele registra aqui, Mateus 24, no versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então Jesus aqui, ele está dando essa palavra já ali no sermão, ali é o sermão do fim dos tempos, um sermão profético que ele está falando ali. Ele já está falando ali no Monte das Oliveiras, né? Jesus ali estava sentado falando essas coisas. E Jesus ele fala que nós precisamos perseverar até o fim. Esse será salvo. Então, olha pela lógica. Se assim nós não perdêssemos a salvação, ia ter necessidade de Jesus falar de uma forma bem específica: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele não está falando será abençoado, terá uma grande nação na terra, bênção. Não, ele não está falando isso. Ele está falando que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então quer dizer que se não perseverar, vai perder a salvação. Então, só pela lógica aqui, já dá para a gente avaliar que a salvação se perde. É um perigo se nós não tomarmos cuidado com isso. Alguns falam que é porque Jesus falou ali através de Paulo que pela graça sois salvos, que somente pela graça. É somente pela graça. Nós não podemos misturar as coisas. Nós não podemos misturar as coisas. Não é porque o favor imerecido da salvação está sobre a nossa vida através dessa aceitação e nós virarmos as costas para isso. Jesus mesmo falou, pregar o evangelho, você pode fazer um monte de coisa, mas no meio desse monte de coisa, você pregar o evangelho, falar de Deus para as pessoas, fazer isso, fazer aquilo, mas se você cometer vários pecados, vai chegar naquele dia que você vai chegar na porta ali e Jesus vai falar: eu não te conheço, apartai-vos de mim. Então, como que é? Só pela lógica, se Jesus está falando isso, será que não perde a salvação? Algo assim para nós meditarmos, né? Então tem várias outras passagens bíblicas, desde o Velho Testamento e do Novo Testamento, e as próprias palavras de Jesus no tempo da graça. Então esse é o meu entendimento e você autoavalia também. Então eu gostaria, porque há muitas pessoas perguntando, muitas pessoas argumentando, não, mas eu acho que é isso, que é aquilo. Não podemos pegar um versículo isolado da Bíblia e usarmos aquilo como um jargão religioso nas nossas vidas. É como foi dito, o apóstolo Paulo fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele pode todas as coisas. Se você for olhar o que ele está falando ali, que ele já passou por várias coisas na vida. Então nada mais o surpreende, ele pode todas as coisas, porque Jesus sempre vai triunfar a vida dele, independente se ele vai viver coisas boas ou coisas ruins.
Mas às vezes tem pessoas que pegam esse jargão, comprar uma coisa que eu não recebo o suficiente para pagar aquela conta. Não, mas eu posso todas as coisas que Deus me fortalece, então eu posso fazer esse financiamento, eu posso fazer essa dívida, e depois se enrola todinho e ainda dá um mau testemunho do nome de Deus. Só para a gente entender aqui, compartilhando juntamente com vocês. É claro que isso aqui eu não estou criticando quem acredita que não se perde a salvação, mas eu acredito que a salvação se perde sim, se nós não conservarmos ela perante a palavra de Deus. Por isso que nós vemos muito na Bíblia sobre pecado e transgressão. Pecado é separação total de Deus e do reino de Deus. Transgressão é algo como semelhante ao pecado, mas é você transgredir, é você desobedecer algo, né? Talvez que não vá te levar a perder a salvação. Então são coisas assim que nós precisamos avaliar muito bem na palavra de Deus, examinar as escrituras. Então nós podemos ver essas coisas aqui que mostram que a salvação nós perdemos. Mateus 24 aqui, olha em João 15, uma passagem muito conhecida, um pouquinho mais para frente, João 15, que fala da videira. Vamos ver aqui o que o apóstolo João está registrando. Olha o que ele diz aqui. Eu sou, João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. E vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aí agora que começa só pela lógica. Tem a espiritualidade, a ação sobrenatural, mas só no natural, só na lógica. Para avaliar o que ele está falando agora aqui no versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha o que ele fala, permaneça em mim, que aí eu vou permanecer em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós o podeis dar e não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim, eu nele. Esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Então, olha o que ele está falando, se nós não permanecermos, se nós não conservarmos a nossa vida com Cristo, a colocar outras práticas nas nossas vidas, virar as costas para Cristo, ele fala que vai ser semelhante ao ramo da videira, que é cortado e é lançado no fogo. Então, o que ele está falando aqui? Sobre a salvação. Ele não está falando sobre você ser abençoado, sobre você possuir riqueza, sobre você prevalecer em alguma coisa na tua vida. Não, ele está falando justamente sobre isso. Só pela lógica aqui já dá para a gente identificar que nós precisamos permanecer nele para que ele permaneça em nós. Não podemos entristecer o Espírito Santo, nós precisamos se esforçar na presença de Deus. Por isso que uma das coisas que é mais difícil no ser humano, quando ele conhece a Cristo, pela minha caminhada no Evangelho, aí é minha opinião particular, é a pessoa deixar o caráter dela ser forjado ao caráter de Cristo. Nós temos o caráter de Cristo. Por quê? Porque muitas pessoas, de vez de ser usadas por Deus, muitas pessoas querem usar Deus, pregam, né? Como se Deus devesse obedecer o que ele fala e o que ele está pregando, como se Deus fosse empregado deles. Tem muitos assim. Então nós precisamos tomar muito cuidado e avaliar muito bem as escrituras sagradas. Mas o que eu quero dizer aqui hoje é sobre isso. Seja vigilante, vigia,
né? Cuida da sua salvação, não entra no engano, não entra em pecado, além de gerar consequências terríveis para as nossas vidas, ainda nós corremos o risco de perder a nossa salvação. Hebreus 9, 27 fala o quê? O que o escritor de Hebreus coloca em Hebreus 9, 27? Ao homem está ordenado a morrer só uma vez. Não existe duas vezes, o homem não vai vir para morrer de novo. Depois disso, haverá o juízo final, ou o tribunal. Quem é que vai nos absolver nesse tribunal? Se eu morresse hoje, você morresse hoje, você seria absolvido no tribunal de Deus? Quem é que pode nos absolver no tribunal de Deus? Somente o nosso advogado, Jesus. E se nós não estivermos nele, ele não vai estar em nós. Ele está falando aqui em João 15. Então, só ele pode nos absolver para nós entrarmos no reino dos céus. E aí o que vai acontecer? Se nós virarmos as costas para ele, ele vai virar as costas para nós, ele vai falar, eu não vos conheço. Mas Senhor, eu fiz isso no seu nome, eu fiz aquilo, não vos conheço. Então ele está falando com o crente, com o convertido, ele não está falando com o ímpio, essas passagens. Porque, entre aspas, se nós formos colocar aqui, aquele que não conhece Jesus já está condenado. Se nós formos olhar pela lógica. Então, nós precisamos ficar muito atentos, irmãos, muito atentos sobre isso, sobre o que Deus tem no nosso coração. Nós precisamos cultivar o amor, nós precisamos se esforçar, nós não vamos acertar todas as vezes, nós não vamos vencer todas as vezes, mas nós sempre precisamos estar com o coração aquebrantado, não endurecido, e se esforçar, perseverar na esperança e na perseverança de estar exercendo a nossa fé na palavra de Deus, honrando o padrão de Deus, fazendo o que Deus nos ordena em obediência. Então, nós podemos ver, por exemplo, Romanos, vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo fala também em Romanos, capítulo 11, aqui um pouquinho mais adiante, Romanos 11, versículo 22, vamos ver aqui, ó. Olha o versículo 21. Porque de Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Romanos 11, 21. Olha o 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Olha o que ele fala. Considerai a bondade e a severidade também. Para os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Então ele fala aqui que Deus ele é muito bom, mas Deus também ele é severo. Deus ele é o sim ou não. E ele fala que muitos caíram para a severidade de Deus, mas você e eu permanecemos na bondade de Deus para nós não sermos cortados. Cortado do que? De receber uma bênção, cortado do que? De Deus não abençoar a nossa vida. Deus ele abençoa até maus e ingratos, a Bíblia fala. Não é disso que ele está falando aqui, o apóstolo Paulo está falando. Só pela lógica ele já está falando. Que é aquilo que nós temos da parte de Deus, reservado nos céus, a nossa salvação é a maior promessa que um cristão, que um ser humano pode ter na vida, é a salvação. E nós precisamos conservar a nossa salvação, porque nós não vamos ficar aqui. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios também que o nosso corpo natural é uma semente, nós vamos precisar semear ele, como uma árvore é semeada uma semente para que nasça, para que nós possamos receber o nosso corpo glorificado, sem o fruto dessa carne. Fala que o que está ligado aqui na terra será ligado nos céus, e eu vou lembrar de você, você vai lembrar para mim, a gente não vai ter esses mesmos desejos que vêm da carne, mas o espírito e a alma vai estar ali, eu vou te conhecer, você vai me conhecer. Então, são coisas assim que nós precisamos ficar muito atentos, irmão. Então, para esclarecer, só pela lógica que nós podemos ver aqui, eu acredito que a salvação se perde sim.
Se perde sim. Por quê? Também se perde. Porque nós podemos ver na Escritura Sagrada. Uma outra coisa, porque Deus nos deu a livre escolha, o livre-arbítrio, para escolher o que nós queremos. Tanto a bênção quanto a maldição, tanto a vida quanto a morte. Morrermos, vivermos, nós já estamos vivos. A morte, nós vamos morrer, a gente tem certeza disso. Então, de que vida que ele está falando? Da vida eterna. De que morte que ele está falando, então? Da morte eterna. Então, é só pela lógica, já dá para entender. Então, algo assim para compartilhar juntamente com vocês nessa noite. Vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, 1 Coríntios, capítulo 15. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí para estar acompanhando. Depois também, se quiser deixar algum comentário, alguma avaliação, quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Eu não sou dono da verdade. A verdade que é dono de mim. Que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Então, 1 Coríntios 15 fala assim, versículo 1. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Ele sempre fala perseverar. Por ele também sois salvos. Olha, ele fala perseverar. E ele fala, irmãos, eu venho lembrar do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Por esse evangelho também você é salvo. Aí ele fala aqui, ó, se retiveres a palavra, tal como eu vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, a que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o versículo-chave é o 2. Ele fala, por ele também sois salvos, pelo Evangelho, por Jesus, pela pregação da palavra. Se retiveres a palavra, quer dizer, se você guardar a palavra de Deus, se você guardar a mensagem de Deus. Apocalipse 2:10, vamos ver aqui, Apocalipse 2:10, um pouquinho mais adiante. Olha o que Apocalipse 2:10 diz, tem vários outros versículos, várias outras passagens, e você pode ler o texto todo, o contexto, você vai entender de uma forma lógica, não precisa ser nem espiritual, para entender que muitas pessoas falam que a salvação não se perde. Eu acredito que perde sim, se você não conservar. Como tudo na vida, que se você não conservar, você perde, acaba. Aqui, Apocalipse 2:10, ele fala, não temais as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ele fala, se você for fiel até a morte, você vai ter a coroa da vida. Eu vou te dar a coroa da vida, ser fiel até o fim. Então, olha para a gente ver, Mateus 25, vamos lá, Mateus 25, como eu disse, tem várias outras passagens na Bíblia que relata, principalmente no Novo Testamento, e você pode ver que a maioria dessas passagens que eu estou lendo da Bíblia é sempre no final dos livros. Por quê? Porque é Jesus falando para os salvos praticamente. É Jesus falando para aqueles que estão ali ouvindo a palavra de Deus, como que funciona o reino de Deus. E voltando aqui para esse sentido, Mateus 25, 24 eu já li. Mateus 25, olha o versículo 41, vamos ver aqui o que está falando. Ele está falando aqui também, continuando, o grande julgamento, né, de quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele então se assentará no trono de sua glória. Ele fala aqui no versículo 31, e todas as nações serão reunidas em sua presença,
e ele separará uns dos outros, como o pastor que separa dos cabritos as ovelhas. Então, olha para você ver. Aqui, se fosse, por exemplo, a gente pensar assim, não, é uma pessoa de outra religião que ele vai separar para a esquerda, é uma pessoa que não conhece a Deus, é uma pessoa que não vai na igreja, não. Aí não tinha nem necessidade dele colocar a esquerda e a direita, não tinha necessidade disso. Ele vai, por quê? Porque se a gente for olhar, é como, por exemplo, na ceia. A pessoa fala assim, não vamos dar, a pessoa que está ali na igreja, é claro que a gente não vai dar ceia espontaneamente para todos. Mas uma pessoa que não conhece Jesus, está ali, de repente ela quer pegar a ceia, a gente fala para ela, explica para ela. Mesmo assim ela quer pegar a ceia. Mas pastor, ela vai ser condenada. Então, se ela não pegar a ceia, ela vai ser salva? Se ela não receber Jesus? Ela vai ser condenada do mesmo jeito. Está entendendo mais ou menos a lógica? Então, de um jeito ou de outro, ela vai ser condenada se ela tomar ceia ou se ela não tomar ceia. Porque se ela não conhece Jesus, ela vai ser salva de que jeito? Mas às vezes nós, de uma forma lógica, eu estou falando, é claro que tem ação espiritual, tem doutrinárias, que eu respeito de todas as dominações, tem várias outras questões. O que eu estou querendo dizer aqui, de uma forma teológica e de uma forma que eu compreendo, é a questão da salvação, em perdê-la ou não. Olha o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então ele vai separar e ele vai falar. E está separado esse fogo eterno, não é para o ser humano. Deus não fez o inferno para o ser humano. Deus não fez o fogo eterno para o ser humano. Para nenhum ser humano. Tanto que ele fala aqui, o que estiver à minha esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para quem? Fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então, esse fogo eterno e o inferno é preparado para o diabo e para os seus anjos, é deles, não é para o ser humano. Mas esses malditos vão ser separados para estar junto para esse fogo eterno que já está preparado, não para o ser humano, que muitas vezes também é uma outra linha. As pessoas acham que Deus fez o fogo eterno e o inferno para o ser humano. Não, Deus não fez para o ser humano. O ser humano, de livre e espontânea vontade, quis ir para lá. Então ele fala, vocês vão junto para o fogo eterno que está preparado para o diabo e para os seus anjos, porque vocês não são benditos do meu Pai, vocês são malditos. Ele fala aqui. Então é algo assim que nós precisamos se atentar a cada dia, precisamos vigiar todos os dias, precisamos cada dia ser um pouquinho mais limpo, eu costumo dizer, né? É quando a gente estiver 100% e alcançar a estatura perfeita de Cristo, Deus ele leva para o céu, ele leva embora, porque lugar de gente 100% perfeito não é aqui na terra. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos conservar a nossa salvação e perseverar através da nossa fé, através daquilo que Deus tem para nós, né? Então, como eu falei aqui, eu poderia citar vários outros versículos. Lucas, capítulo 12, versículo 20. O que ele fala? O que ele diz respeito ali? Um pouquinho mais adiante aqui, vamos ver, Lucas 12, 20. Ele está falando de um homem que está preocupado somente em ganhar dinheiro. Ele está falando de um homem que só quer ganhar dinheiro. Não, quando eu vou ganhar muito dinheiro, quando eu ganhar muito dinheiro eu fico sossegado. Aí a pessoa ganhou muito dinheiro, agora ele quer trabalhar muito para poder arrumar um jeito de guardar aquele dinheiro. Então essa parábola ele fala de Lucas 12, ele fala sobre isso. Ele fala que ele ganhou muito dinheiro, ele teve que quebrar o celeiro para aumentar, porque a confiança dele, a fé dele estava no dinheiro. O amor do dinheiro é o princípio de todos os males. Não que o dinheiro seja ruim, mas de uma forma desequilibrada, como tudo de uma forma desequilibrada na nossa vida nos traz coisas más. Por isso que nós temos que tentar procurar o equilíbrio em tudo na nossa vida, no trabalho, na família, com os filhos.
porque senão nós vamos ter problemas ou dificuldades a mais. Então, esse homem estava preocupado somente em ganhar dinheiro. Aí no versículo 20, para resumir, de Lucas 12, ele diz assim. Aí no versículo 19 ele diz: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come e bebe e regala. Então ele está falando, quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou ter muitos bens, muito dinheiro, então eu vou ficar de boa na rede, balançando. Aí no versículo 20 ele diz, assim, mas Deus disse, Deus que está falando, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Provavelmente aqui ele está falando que os anjos de Deus, que são agentes de Deus, vão visitar ali aquela pessoa, como Colossenses também, o apóstolo Paulo fala em Colossenses, Lucas registra aqui, vai chegar ali para recolher aquela pessoa. E para quem? Para levar você para quem você escolheu. Em cima dessa terra, nós podemos escolher muita coisa, nós podemos escolher ir para a direita, para a esquerda, mas depois que nós morrermos, nós não vamos fazer escolha nenhuma. Nós vamos viver e vamos para onde nós escolhemos aqui em cima dessa terra e para a nossa eternidade. Então, se hoje pedirem a tua alma, para quem você tem preparado, para quem será? Né? Que para quem que Jesus está falando isso? Para os fariseus, para os convertidos, aonde que ele registra ali? Para quem que ele está falando isso? Então, só pela lógica, aqui já dá para nós percebermos que pela salvação, se nós não conservarmos, não perseverarmos, nós vamos desfalecer, nós vamos perder ela. É como eu disse, quem pode separar a gente da graça de Deus, da mão de Deus? Ninguém, só nós mesmos, pela nossa escolha, porque Ele nos deixou escolher. O inferno e o fogo eterno não é preparado para os homens, não foi feito para os homens nem para as mulheres. Foram preparados e feitos para os demônios e o diabo. É o que a Bíblia nos relata. Né? Então nós precisamos tomar muito cuidado, vigiar. Mas pastor, se eu falhar, se eu desviar do evangelho, se eu voltar, o que eu tenho que fazer? Foi a mesma coisa que Jesus falou para Pedro. É claro, você pode, Mateus 18, né? Mateus 18, vamos ver aqui. Mateus 18, ele fala assim, ó. Mateus 18, versículo 21. Eles estão ali conversando sobre algumas coisas. Ele fala como você deve tratar o seu irmão culpado. Então Jesus, ele fala daquilo que ele viu e do que é o reino de Deus. Pois olha o Mateus 18, ao que ele diz. Versículo 17. E se ele não vos atender, dizei à igreja. E se recusar, ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Então ele fala, se ele não ouvir a igreja, se ele não for para a igreja, considera ele como uma pessoa que não conhece a Deus. Então ele está falando do convertido. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha para você ver que é algo poderoso. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa e de que porventura pedirem a ser concedida por meu Pai que estás nos céus. Olha a importância do casamento, principalmente o casal, 2 ou 3, o casal com os filhos, está em unidade, pedirem a Deus em unidade, porque daí Ele vai conceder. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Por quê? Aqui fala de muitas coisas, eu poderia falar para vocês. Pedro era um judeu, o judeu tinha aquela tradição deles, então ali ele estava perguntando tanto de curiosidade, mas também para saber se ele ia manter aquela tradição que ele tinha do judaísmo. E aí Jesus fala, respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7
dá 490 vezes. É um número praticamente muito grande para você. Uma pessoa vai quase 500 vezes pedir perdão para você pelas mesmas coisas durante um dia? Não. Por que Jesus está falando isso? Então, nós já fomos perdoados na cruz. O que nós precisamos fazer é aceitar essa cruz. Então, para uma pessoa que conhece Jesus, recebeu a salvação, desviou do caminho de Jesus, foi adorar outros deuses, falando que era o nome de Jesus e tudo mais, fez tantas outras coisas, e aí essa pessoa ela perde a salvação. Se ela morrer nessa situação, ela vai para a condenação eterna. Mas, por exemplo, essa pessoa está no leito de morte, última chance dela, e ela pede perdão, se arrepende dos seus pecados, Jesus perdoa ela na hora. Ah, pastor, mas aí é fácil. Mas é essa passagem, é essa palavra de Deus. Nós vimos, é o ladrão da cruz. O cara ali, ele era ladrão, ele viveu de uma forma resoluta, de uma forma de qualquer jeito. Se ele conhecia Jesus ali pelo viver os contextos dos dias, pode ser. Mas, de fato, na hora da morte dele, ele se reconciliou com Jesus, ou, mesmo que ele não conhecia Jesus antes, ele pediu para Jesus que entrasse no reino dele, lembrasse dele, e Jesus falou, ainda hoje você vai estar comigo lá. Então Jesus salvou ele, perdoou os pecados dele. Então, para ficar claro, é nisso que eu acredito, pela lógica e pela espiritualidade, é isso que nós podemos compreender da palavra de Deus. Conserve a sua salvação, persevere na sua salvação, vigia para que você que está de pé não caia. Há muitas situações e circunstâncias que tentam roubar a nossa salvação, principalmente. Então, nós precisamos entender isso. Então, pessoal, é isso que eu gostaria de compartilhar nessa noite. Vamos tomar cuidado, vamos vigiar. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiver alguma sugestão ou alguma colocação, como eu falei, eu poderia usar várias outras passagens da Bíblia. Vocês podem colocar no comentário, pode perguntar lá no Instagram também. Nesse tempo de pandemia, nós estamos usando bastante as redes sociais. Então, fique na liberdade de Cristo. Eu não sou dono da verdade. A verdade que é dono de mim. Que Jesus é a verdade, e o caminho e a vida. Amém? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. Glória a Deus. Vou orar aqui para a gente selar essa palavra em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, Pai amado, nós te agradecemos pelo teu favor sobre as nossas vidas, pela tua ajuda. Assim como o Senhor Jesus deixou registrado em João que o Senhor nos daria um outro consolador, um outro guia, o Espírito Santo de Deus, nos guia pela vereda da justiça, por amor ao teu nome. Todos os dias, Pai amado, que o Senhor venha nos forjando o caráter de Cristo, a identidade de Cristo, para que nós possamos cada dia mais se identificar. Tanto, Senhor, para que nós possamos conservar a nossa salvação, que é a melhor coisa, a melhor promessa, a melhor situação que nós podemos receber do Senhor sobre as nossas vidas, e as demais coisas que o Senhor vai acrescentar, as bênçãos, as curas, os milagres, os prodígios, as maravilhas. Sendo assim, Pai amado, nós oramos e selamos essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fique na paz de Deus. Deus abençoe.